सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो भीष्मबरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare. Bhajanojita sajjana sangapatim patitadhika karini koika gatim gati vanchita vancha kachinta padam pranamami sada prabhupada padam. Bhajanojita sajjana sangapatim patitadhika karini koika gatim gati vanchita vancha kachinta padam pranamami sada prabhupada padam. Gauriya Goswami, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Gaudiya Gostipati, Paramahansa Srila Jagadguru Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur if we have Prabhupada. failure to maintain O Paramahamsa the Jagadguru same disse que Sankirtan Jagyagni se nós flow falhamos in all our Gauriya Math ao everywhere, manter a chama do Sankirtana Yagya acesa em todas as nossas Gaudiya Maths, na nossa vida, no nosso lugar de adoração a Krishna, então diferentes tipos de conflitos, ciúmes, tudo isso, pedaços de pedra, virão e encobrirão o nosso espelho do nosso coração, o Chetadarpana, e nós vamos falhar no caminho do Haribhajana. Nós vamos falhar ao tentar proteger a dignidade da nossa Sampradaya. Gaudiya Gostipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que Sriman Mahaprabhu iluminou, acendeu o fogo do Sankirtana Agni, dentro da casa de Srinivas Mandir. E nós temos que manter e proteger esta chama sempre acesa em cada um dos templos da nossa Gaudiya Math, em todos os lugares, no lugar onde nós fazemos bhajana. Se nós falhamos ao tentar manter a chama do Sankirtana Yagya no nosso bhajana cotidiano, nós da Gaudiya Math, então todas as diferentes tipos de anyabilas, de interesses pessoais, brigas, ciúmes, inveja, surgem no nosso coração. Isso pode ser comparado com partículas de poeira ou pedaços de pedra que vão encobrir o espelho do nosso coração e, por fim, nós vamos cair no incêndio de Mahamaya. Nós temos que tomar cuidado. Podemos falhar nesse caso, de manter a dignidade da nossa Sampradaya. Nós vamos falhar ao tentar proteger o Guru Parampara, o Siddhantavani e tudo mais. Dessa maneira, nós poderíamos perder tudo. Muitas vezes Prabhupada costumava dizer, se o nosso Vani Vaibhav, esse é o nosso tesouro principal. Se o nosso Vani Vaibhav está perdido, ele tem que ficar intacto. Nós temos que esperar que Chaitanya Mahaprabhu e o mesmo Vani Vaibhav nós recebamos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, de Srila Bhaktivinoda Thakur mesmo, a mesma conclusão filosófica de Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Nós não podemos encontrar os mesmos ensinamentos em todos os lugares. Você está pouco interessado em ouvir. Nós não temos tempo para ouvir as suas aulas. Nós não estamos interessados em ouvir as suas aulas. Eu sei que você é profissional, mas não estamos interessados em ouvir as suas aulas. Nós queremos ouvir os sentimentos diretos que você recebeu do seu Guru Pada Padma, do seu Guru Varga. Quem se importa de ouvir a sua aula de filosofia? Eu não sou um professor de universidade e que você possa esperar uma aula maravilhosa de mim. Eu não sou um linguista. Vocês não vão encontrar uma linguagem perfeita
what kind of em love o I que você have pode developed esperar de mim, o que você pode unto receber de mim, lotus feet of Krishna, I mean o Gauranga, amor que eu I mean desenvolvi Guru Varga. aos pés de lótus de Krishna, de Gauranga, That we are do little Guru Varga. interested to hear from you what your direct feeling about your Hari Bhajan, what you have done. Isso nós estamos interessados em ouvir. That we are Seus sentimentos interested to hear. diretos do seu Swasmin Haribhajana, Bhavan o que você Chikisa. fez. If Bani Vaibhav is Isso sim protected, nos interessa we ouvir. know it is next to impossible to give Se o protection Vani to Bani Vaibhava está Vaibhav. protegido, We know it for sure. se as instruções mais It is puras next to estão impossible protegidas, at present sabemos que é quase impossível to give protegê-lo. full Nós protection to sabemos. É quase Siddhanta impossível Bani no Vaibhav, momento presente, principalmente. because in the Proteger name of plenamente preaching, in o the name Siddhanta of Vani Hari Vaibhava. Bhajan, all around some naked dancing Porque no going on. nome da pregação, no nome do Naked dancing. Haribhajana, Nobody danças, as pessoas estão dançando nuas to hear Aprakita Harikatha, Siddhanta no Vichar. nome do Krishna Bhajana. Only Ninguém se different interessa Kaligizim, color, de ouvir a Prakrita going to Harikatha, o contaminate, Siddhanta covered up Vichar. Diferentes the tipos whole de horizon of this fanatismos world. vão contaminar tudo e cobrir This way, o horizonte Prabhupada used to say, do if we are Haribhajana. successful dessa to give maneira, protection to Siddhanta Bani Muito Vaibhav, bem, Prabhupada costumava dizer, then se nós everything conseguirmos can be proteger o Siddhanta Vani Vaibhava, a filosofia think mais Mani pura, Power as can, instruções puras, by the, tudo on the strength será of Mani Power, we can go for preaching. ok, tudo dará certo. buy Nós pensamos all que, por devotional conta da field, força do dinheiro, But it is a not gente that. pode pregar, que nós Mani podemos Power, comprar todo o mundo devocional, mas não most é of the assim. people, they are speaking Mani Power is O the poder best. do dinheiro, para a maioria das Many people, pessoas, eles intellectual dizem que o people poder do speaking. dinheiro é o melhor. A maioria das pessoas diz isso. Many intellectual people, Muitos they are intelectuais speaking. falam. Time is money. Yes, Muitos time is money intelectuais for dizem. you because you are businessman. Tempo é dinheiro. But Sim, Prabhupada used to say tempo é time dinheiro is para você, paramartha. porque você é um homem de negócios. Mas Siddhanta Prabhupada Bani costumava Vaibhav dizer, protected means o tempo we é a can riqueza give protection espiritual. to all coming generation. Siddhanta Vani Vaibhava, a riqueza Sukta Bani Vaibhav. da filosofia mais pura, But at deve present ser it is protegida next to para impossible. as próximas gerações. Though we know Mas no momento presente é this is quase the impossível. standing commitment. Mas Assurance nós given sabemos by que the Prabhupada. esse é o That juramento, Bhakti Vinod Dhara can never be a extinct. certeza que nos é dada através de Prabhupada Somehow, Bhaktisiddhanta, que o Bhakti Vinoda Dhara can Dhara, que o maintain fluxo desse conhecimento perfeito nunca possa ser extinto. personal flow, O Bhakti own Vinoda flow. Dhara se manterá, Like de alguma Falguna Nadi. maneira, Like under através sand de there um is water fluxo in Falguna individual, Vihar. If you go, Gaya. como There you quando can find no Falguna. rio Falguna, no You cannot Bihar, find no any estado do water. Bihar da All Índia, dry. tem Sand. o rio corre embaixo da terra. Você não vê ele em cima está tudo seco, só tem Then you areia. can find Mas se você water cavar, inside. ele passa ali por At baixo. present, this way Bhaktivinoda Se você Dhara cavar, você acha flowing, água dentro da terra. somehow flowing. Da mesma maneira, Bhaktivinoda Dhara continua escorrendo. We cannot understand De alguma maneira, continua because we are escorrendo. blind. We Nós are não blind, podemos that's why entender, we porém, cannot understand which way. porque nós somos cegos. We are blind, Nós somos cegos e, that's why we portanto, não cannot podemos find entender de which que way maneira at present Bhaktivinoda nós somos Dhara cegos. going. E é por isso que não podemos entender de que maneira, We cannot see no presente, because we are essa blind. Bhaktivinoda Dhara se manifesta. Bhaktivinoda Thakur A wanted gente não to consegue ver porque estamos cegos. identify himself Bhaktivinoda Thakur as the quis sweeper of that Namhatta opened by Silas, identificar a si mesmo by Sri como o Sriman varredor do Bhaktivedanta Prabhu. Namahata do mercado do Santo Nome, And same Namhatta Bhaktivinoda Thakur wanted que to foi inaugurado por Sriman maintain, Nityananda Prabhu. caretaker, Esse mesmo Namahata, take place. Bhaktivinoda Thakur, Any quis outside manter garbage coming, intacto, quis it tomar is the cuidado dele, duty ser o of the zelador desse caretaker to local. throw all garbage Se algum out. tipo de lixo de fora chegasse But até at ali, present we are é doing the dever do opposite. zelador jogar fora We todo o lixo. invite. We invite all garbage, come, Mas no momento presente nós We estamos allow fazendo garbage. o contrário, We nós allow estamos garbage to convidando o lixo. Venha, venha, We venha, allow lixo. garbage to come. Nós To enter into permitimos Namhatta,
que o lixo so that there venha. can be enough Nós pollution permitimos que o to lixo cover venha up the absolute truth, entrar na and they Mahata cannot see my naked picture. para It's more que painful. haja poluição que encubra a They cannot verdade see my naked absoluta, picture. Now para I que as can pessoas não gather vejam so many a, garbage. a It's more imagem practical. I can nua, cover a up the absolute verdade truth. crua dos falsos Vaishnavas. É melhor eu encobrir tudo com That Namahata, Prabhupada encobrir a wanted verdade to absoluta com todo esse lixo. É isso que maintain that pensam os Namahata, falsos the purity of Vaishnavas. that Namahata, Então, esse Namahata, purity of that esse Namahata mercado, a pureza maintained desse by mercado do Santo Nome, Srila Satyanda Prabhupada Bhaktivinoda queria Thakur. manter a pureza Srila desse Namahata Prabhupada foi wanted to mantida por say, Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur, por Srila Bhaktivinoda Thakur Prabhupada. wanted to Prabhupada discover this costumava nice dizer, lila. Discover means not Bhaktivinoda innovation. Thakur Discover it quis already there. descobrir esses Wanted passatempos, to show us descobrir o que significa. that first of all try to clean Ele não Namahata. inventou nada, If you ele allow all mostrou o que garbage já to come, existia e lava, puja, limpou patisha, o everything, mercado dos santos then nomes. in Porque se infinity você pure you deixar que cannot do toda anything. a sujeira ligada à laba, pude, Infinity pratista, pure. a adoração, ao desfrute material, ao It dinheiro, is à impossible. posição, por tempo infinito você não vai conseguir fazer It bhajana, is você não vai impossible conseguir to se do recuperar bhajan, desse Hari erro. bhajan. É Many times impossível. Prabhupada used to say, É impossível fazer Hari Bhajana. I never Muitas like to vezes Prabhupada develop, costumava dizer, I never like to develop that kind of eu nunca quis bad luck desenvolver as to esse hear tipo de my glorification uma sorte or para appreciation from my Guru ouvir a Padma minha Guru própria Goswami. glorificação I don't like ou to develop that algum kind of elogio bad luck feito pelo as to meu Guru hear my Padapadma ou pelos appreciation, Vaishnavas. Eu não glorification from quero the lotus desenvolver mount of essa Guru má Padma. sorte de But ouvir that is our a minha expectation at present. glorificação, um elogio do Whatever Guru seva we are Padapadma. doing, Mas we essa é a want to nossa get return. expectativa no presente. As pessoas esperam, What qualquer seva we seva are que doing, elas like a fazem, businessman will have to elas get querem um return. retorno. Even a No seva small que nós boys, they are estamos also fazendo contaminated. como um homem de They negócio, nós also like, queremos they um are doing seva, retorno. oh, my name is not there. Até as crianças hoje em dia já estão This confusion. contaminadas. Eles fazem seva, mas meu nome não está aí. Everybody likes to get Essa é a stool and condição. urine, everything. Todo mundo quer coletar Guru Vaishnava fezes e never urina, wanted to give us such a cheap thing. aquilo que os Vaishnavas rejeitam. But we want such O cheap Guru e os things. Vaishnavas nunca quiseram nos dar coisas assim Pratishta baratas asa e can make me prof. sujas, mas nós desejamos essas But I coisas want that. baratas. Without pratishta, without any Pratista pode me benefit, tornar uma without prostituta, any reputation, mas sem I don't like to do pratista, Ganesha. sem algum tipo de benefício, de That's algum why it is reconhecimento, de impossible alguma reputação, eu não quero fazer for nada. us to get the lotus feet of As Supreme pessoas Lord. pensam, é por isso que é impossível para We are nós not dedicated soul. alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo. We play one Nós drama não that we somos are almas dedicated soul. We are dedicadas. not actually dedicated. Nós We interpretamos cannot um prove that- teatro de We dedicação, cannot mas prove nós that não we are somos dedicated. dedicados. Nós não Dedicated podemos soul means provar, nós não I podemos must provar be que ready somos to almas dedicate my dedicadas. life, sacrifice Uma alma my dedicada life significa for que ela Guru está Vaishnava pronta para Bhagavan. dedicar a vida, sacrificar a vida But I am not ready para o to Guru, do para os so. Vaishnavas, para o Senhor Supremo. I am not ready to do so. Mas eu não estou pronto para fazer I am isso. not ready to sacrifice my life Eu for não Guru estou Vaishnava. pronto para fazer isso. I am playing one Eu não drama. vou sacrificar a minha Anubhakta. vida para o Guru e pelos Vaishnavas, This not. porque eu estou fazendo somente um teatro de rendição. This way, Não é real. whole devotional world Dessa now maneira, going in such a way, todo mundo devocional going such a direction, that from there it is agora está indo impossible, em tal direção it is impossible que for de us lá to será bring them impossível back. Impossible. para nós trazê-lo de volta. Pratishta. Impossível. The sloka is started with Pratista, Goti Vanchita Vancha Kachinta Padam. o verso com o qual nós começamos. First of all, we say Bhajanorjito Sajjana Sangapati. Em primeiro lugar, nós Patitadito dizemos Bharjana Urjita. Karunika Gatim. A Goti Vanchita Vancha Achinta Padam. Vaishnava is a cheater. What do you say? Vaishnava cheater? Pranamami Sadapa. Really? Padapadam. O Vaishnava is the Vaishnava number é one um cheater. trapaceiro. O que você está dizendo? Sim, But of course, os if you are a Vaishnavas são cheater, os then they can trapaceiros cheat número you. um.
Mas é claro que se você é um trapaceiro, aí sim eles vão trapacear você. Mas se você não for um trapaceiro, então eles não vão trapacear você. Os Vaishnavas estão dando muito amor, muito afeto, muitos títulos o Guru Vaishnava dá aos discípulos. Mas nós perguntamos, por que ele está dando isso? Ah, que excesso. Não, não é um exagero. Ele está testando o discípulo, ele quer ver o resultado. Por exemplo, existem doenças perigosas como corona, ou outras doenças que existem, que podem ser expostas rapidamente se o coração está contaminado. Eu posso detectar de maneira muito veloz se existe pratistasa no coração de alguém. Rapidamente eu consigo detectar essa doença. É impossível rectificar essa doença. É por isso que Raghunath Das Goswami disse: Pratishta sadhishta sapacharamani me hridinatet. Pratishta, I like to get return from Guru Vaishnava, then they can also give you return. O retorno que eu desejo receber do Guru dos Vaishnavas, então eles vão dar isso para você se você quer. Eles vão trapacear você. Se você é um trapaceiro, eles podem trapacear você. Se você vai se justificar consigo mesmo, se você quiser se justificar com você mesmo, você poderia permitir que a sua alma vá na direção correta. Se você permite que a sua alma faça a bhajana, que para ela é a função natural da alma, então aí o Guru Vaishnava não vai trapacear você, mas se existe algum tipo de desejo de trapaça dentro de você, automaticamente você será trapaceado. Então, baseado nesses 4 tipos de defeitos, Brahma, Pramada, Vipralipsa e Karanapata. Nós trapaceamos os outros e trapaceamos a nós mesmos, sem perceber. A gente pensa, eu vou trapacear o Guru Vaishnava, mas não. Nós não podemos trapacear o Guru Vaishnava. Nós não podemos trapacear o Guru Vaishnava. O Guru e os Vaishnavas. Se nós tentarmos fazer isso, nós seremos trapaceados por ele. Eles podem lhe dar honras, títulos, para que você pense, nossa, eu sou um grande macaco. Então esse teste é feito para testar você. O Guru lhe dá honras. Nós queremos ver que os pés de lótus do Senhor Supremo e os pés de lótus do Guru dos Vaishnavas. O Senhor Supremo, ele nos coloca em diferentes tipos de teste. Nós passamos diferentes tipos de teste. Somente então poderá ser detectado se você quer Deus ou não. Ou se você tem anyabilas, desejos pessoais. Isso será detectado. Isso será detectado dessa maneira. É por isso que eles estão dando muitos títulos, palavras doces para nos testar. Se eu me sentir arrogante, então eu caio. De acordo. Então um elemento sujo se vai da nossa vida. É por isso que os Vaishnavas fazem isso. Então, dessa maneira, toda a posição de Acharya, a única e absoluta posição de Acharya, do Prabhupada original, a única posição do Prabhupada original, de Srila Prabhupada, é tão única e exclusiva que se você fizer uma operação pente fino no mundo inteiro, você não vai encontrar nenhum tipo de acharya que possa ser comparado a ele. Muitas vezes,
nós vimos us. que o Guru e o Vaishnava dão Prabhupada honras also wanted to cheat me by para saying some nós. sweet words. O I Guru Pada just Padma também fazia isso, ele closed my me earplug. trapaceou dizendo palavras He doces. wanted to cheat me by Eu speaking all simplesmente nice. tampava meus Oh, you ouvidos e are ia so, embora. oh, you are so. Ele quis me trapacear, I me go. dizendo coisas. Ah, você é assim, você é If tão Guru bom. Vaishnava going Não, to eu ia beat embora. me with chappal, then be sure Se o Guru Vaishnava they are going bater to em mim Kripa. com um tamanco, Going aí to sim, speak all, give honor, eles vão everything. me dar misericórdia. Then we are going to cheat me. Se eles derem honras, Very então careful. eles vão me trapacear. So the Cuidado, Acharyaship of tome muito Prabhupada cuidado. is unusual. You cannot Então, understand. a posição de Acharya de His Prabhupada Acharyaship é is not inusual, quase for the time incompreensível. being. A sua posição de His Acharya eternal Acharyaship. não é para His o momento Acharyaship em was questão. there eternally Ele tem uma present. posição de Acharya eterna. Now, by the mercy of Gauranga, A it is posição de Acharya manifested in dele God. é eternamente Not that he presente. appeared, he Agora, is para a showing misericórdia Acharyaship, not that. de Gauranga, isso se manifestou Srila diante de Prabhupada, nós. his Acharyaship is eternally present. Srila Prabhupada, a sua posição de Acharya é eternamente Eternally presente. present there. Eternamente. So, it is not that he is going Eternamente to show presente. something new. It is eternally present. Então, não é que ele vai mostrar And alguma all coisa. the Ele é Baba eternamente presente. of his Acharyaship is matching with Então, Srimati todo Radharani. The o original bhava, a Aswai Vigraha. emoção da sua posição de Acharya é Just idêntica à posição de Srimati Radharani, Vishwavanu a Sutta Advaita. deidade adorável número 1. Already, last. A filha de Vrishabhanu Maharaj é idêntica He a Prabhupada. Gaur Parshad. And Ele é um companheiro eterno de Gauranga. Radha Govinda Parshad. Radharani E Manjari. ao mesmo tempo, ele também é um companheiro de Radha Govinda. Name is Ele é uma Nayan Mani manjari de Srimati Very Radharani. nice. Ele é Nayana Mani Like the eyeball. Manjari. Srimati Radharani, her eyeball Ele like é our eyeball without como a eyeball. íris de Srimati Radharani. We cannot see anything Sem a íris, that Nayan Mani Manjari. nós não podemos ver nada. Is Nayan Mani Manjari? Então ele é essa Nayana He Mani. is Ele eternally é essa present joia there in azul Gaur dos Lila, olhos de at the Srimati same time Radharani. eternally present in Ele está Radha eternamente Govinda. presente no Gaura Lila Eternally present. e ao mesmo tempo eternamente presente All his nos passatempos de Radha Acharyaship is Govinda, Radha completely in the Govinda Lila. line of Srimati Radharani. Eternamente, toda a sua posição de Acharya está We completamente cannot alinhada com understand Srimati why Radharani. Prabhupada É speaking algo this, até why Prabhupada inconcebível, speaking nós não this, podemos nem why doing compreender. this. Por All que Prabhupada why dizia isso? Por que question can Prabhupada come. dizia aquilo? Por que ele fazia assim? If there is any doubt Ao in my observá-lo life só, about the perguntas como por que se of manifestam. Prabhupada Mas se or existem dúvidas doubts sobre a about posição de Guru Vaishnava, Acharya, any Guru de Prabhupada Vaishnava, Siddhanta Bhaktisiddhanta, Vichar, ou dúvidas sobre o Guru e sobre os then I will Vaishnavas, have to come back here in this material world again. então eu teria que I voltar will have nesse to mundo solve material de all novo problems in e my de life. novo. Eu Up to teria the que last resolver moment todos of esses our life, problemas, todas essas dúvidas, I will have to do Hari Bhajan. até o I must último solve momento da all vida. doubts and any Eu whatever teria que I will fazer have to Hari solve. Bhajana e If resolver any todas one as single dúvidas, qualquer problem dúvida left que in your exista, life eu while tenho que you are going to resolvê-las. live your life, Se um único then you will problema have to take care. sobrevive na sua vida, enquanto você conduz a sua vida, então você Samsayatma terá que voltar. vinasvati. Samsayatma vinasvati. Agyasya shraddadhanasya. Samsayatma vinasvati. Those who are in ignorant condition, those who are ignorant, Aqueles que those who estão are na posição foolish, ignorante, if they are not able to solve aqueles que all são problems, tolos, questions, doubts, everything, se eles then não they will have to puderem take resolver birth, todos esses have to problemas, take essas to dúvidas, take birth here in the material world então eles again. vão ter que arriscar nascer That's why novamente neste mundo material. most of the people they used to É express assim, doubt about Prabhupada. esse é o Or they motivo had pelo to qual a do. maioria das pessoas Many costumava people duvidar used de to Prabhupada say Bhaktisiddhanta sobre he as is suas a atividades, eles tinham dúvidas. As pessoas very diziam, big muitos intellectual diziam, personality. ah, ele é
um grande intelectual. Algum grupo dizia, ele é um grande crítico, ele vive criticando. Outras pessoas disseram que ele era um grande reformador. De acordo com o próprio Samskara, as pessoas observavam e interpretavam ele, decidiam interpretá-lo de alguma maneira. Mas nós somos trapaceados porque nós não queremos a misericórdia absoluta. É por isso que somos trapaceados. Se você vai por todo o Shastra, por tudo, a gente não pode realizar nada. E se a gente puder realizar, isso ocorre de acordo com o nosso próprio samskara. Porque o mel está dentro da flor. Mas para coletar esse mel, você não consegue. Esse é o dever das abelhas, não é o seu dever. Você não pode coletar o mel das flores. Então o que as abelhas podem fazer, você não pode. Então todo o Shastra está lá. Mas quem é capaz de coletar todo o mel, o néctar do Shastra? Ninguém. É por isso que nós dependemos do nosso Guru Varga mais autêntico, não depender de qualquer um. Prabhupada dizia, aqueles sadhus puros e Vaishnavas puros, eles apontam os que são assados, os trapaceiros, vestidos como devotos, como acharyas. Prabhupada dizia, aqueles grandes sadhus exaltados, aqueles que apontam os falsos acharyas, os trapaceiros, sadhus e acharyas trapaceiros, essas pessoas que são apontadas se unem, se juntam para atacar o devoto puro e diz, você que é trapaceira. Então, esse grupo se une para perseguir o sadhu verdadeiro e a maioria vence, não é? Então, todo mundo está falando que é esse que é um falso sadhu. Você é um trapaceiro. Dessa maneira, eles gostariam de apontar esses falsos sadhus e o público pensa, então eles são trapaceiros. Dessa maneira, eles escapam, arranjam uma rota de fuga. Essa é a condição atual. Então, muitas dúvidas podem se manifestar sobre Prabhupada e suas atividades, seu Siddhanta Vichara. Nós não podemos nem encontrar em Ramanuja Acharya, ou em Madhvacharya, ou em Vishnu Swami, em Nimbadita Acharya, nós não encontramos. Todo o Siddhanta que nós recebemos deles é exaltado, eles são companheiros do Senhor Supremo, mas a capacidade analítica é quase como uma dissecção que Prabhupada fazia das coisas do Siddhanta, da realidade, das dificuldades. Ele mostrava tudo, analiticamente, cada pedacinho ele mostrava. Isso era possível para o Prabhupada original. É por isso que nós queremos evitá-lo no momento presente. Nós mantemos Prabhupada, a sua foto, colocamos a data do seu aparecimento, mas isso é só um show externo. Esse show de Guru Puja, esse show externo de Vyasa Puja não é verdadeiro Vyasa Puja. Esse show de Vyasa Puja não é Vyasa Puja. A adoração do Guru não ocorre assim. Quando você segue o Guru Padapadma de maneira absoluta, em detalhes, agudamente, com cuidado, para satisfazer o Guru e os Vaishnavas, nós devemos entender o coração. Para satisfazer o Guru e os Vaishnavas, nós temos que entender,
realizar o que está dentro do centro do seu coração. Às vezes eles expõem algo para nos trapacear, mas a gente não pode entender. Para satisfazer o Gurus Vaishnavas, nós temos que realizar o que está lá no coração do Guru dos Vaishnavas. Somente então vocês podem satisfazê-los. Mas o contrário não. A gente pensa que o Guru Padapadma precisa de dinheiro, de posição, então a gente coleta dinheiro para dar para ele. Você acha que o Guru precisa de dinheiro e a gente gostaria de coletar grandes montanhas de dinheiro e posição. E eles acham que isso é Guru Seva. Isso é Guru Seva. Mas Parampujyapada Shirakeshava Goswami Maharaj diz, isso é um método de autossugestão. Um processo de autossugestão. Você não entende o coração do Guru Padapadma. Você vai ter que harmonizar 100%. De tal maneira, você vai ter que harmonizar seu coração de tal maneira que somente olhando o teu coração, você vai ter que ver Prabhupada lá dentro. Você tem que se harmonizar com o Guru Padapadma e com Prabhupada de tal maneira que se eu olhar para você, eu vou ver Prabhupada no seu coração. Dessa maneira, um Sat discípulo se torna Satguru. Se o Guru falha ao transferir toda a misericórdia no coração do discípulo, então acontecem problemas. Ou você é Kapat, ou o Guru não tem poder. Muitas pessoas costumavam dizer, Prabhupada não podia me retificar. Prabhupada não podia retificá-los. Eles ficavam com Prabhupada. Prabhupada costumava amá-los. Então como que ele não poderia retificar, ajudá-los? Eles caíram. Nós pensamos então, talvez Prabhupada não tenha poder. O poder de bhajana dele tenha diminuído. A gente quer pensar isso. Mas nós temos que nos harmonizar de tal maneira, nosso coração de tal maneira, para que se alguém insultar um discípulo, o Guru será afetado. Como eu disse aquele dia. Srinivasacharya, seu discípulo Ramachandra Kaviraj, ele apanhou pesadamente. Então, mas as marcas dessa surra apareceram nas costas de Srinivasacharya. Então, Vyasapuja não significa que você pode comprar uma flor e oferecer porque você tem dinheiro no bolso. Você quer ser o primeiro e você empurra todo mundo para você ser o primeiro a doar flores? Nós queremos nos identificar como o sevaka principal do Guru Padapadma. Para quê? Para coletar fama pelo mundo afora, mas ninguém sabe que o Guru Padapadma queria me trapacear. Eu não recebi nada. Todo o meu comportamento, meu caráter, minha fala, minhas escritas, minhas atividades provam em 100% que eu estou completamente desviado do coração, do caminho do meu Guru Padapadma, mas os tolos não conseguem entender qual é a diferença. Quem está alinhado e quem não está. Eles pensam, eles vão medir. Quanto ele é popular? Nossa, quanto ele é famoso, quanto dinheiro ele tem, esse sannyasi? Quantos templos, quantos discípulos? Isso é a medida das pessoas, na base da qual as pessoas querem calcular o Gurus Vaishnavas.
at present, Prabhupada costumava dizer, they are giving service to no disciple. momento presente, Disciple not going to serve eles dão serviço ao discípulo. O not going to discípulo não serve serve o Gurudev. guru, é o contrário. Disciple not going É to o serve guru que tem que Gurudev. servir o discípulo hoje em dia. At present, Acharyas, Gurudev going to serve disciple. Give Os money, acharyas de hoje em dia vão servir os 1,50,000 discípulos. Vão dar mobile, dinheiro, assurance to arrange one vão marriage dar with a white celulares girl. Those caríssimos, are the trip arranjar uma esposa branca para by the eles. help of which they are collecting. Isso é como gorjeta, I mean, they are através collecting das some money. quais eles coletam discípulos. Dog and cat. Mas na verdade eles estão colecionando macacos, This way they are collecting huge number. gatos e cães. Quality Dessa and maneira quantity eles estão cannot coletando persist muitas together. pessoas, Cannot mas so happen. qualidade e quantidade não persistem juntas. Prabhupada used to Isso não say, pode ocorrer. they are serving disciple, Prabhupada costumava dizer giving que mantra eles to estão servindo os cross. discípulos, os acharyas de hoje em dia, que eles estão dando mantras Shishya para golami as koche, prostitutas, Vesha para ke pessoas que mamto se diche. vendem em seu This sentido. way they like to get their name and fame Então, dessa all over the world. maneira, eles querem ficar famosos pelo mundo Like afora, cross, como like to servos project de um guru famoso, her own como uma beauty prostituta que quer se and some trick projetar, so that you can be projetar a própria entrapped beleza e algum and you truque can lose everything. para que você fique This is the condition. preso, para que você seja pego nessa armadilha e perca tudo. Essa é a condição. That was Acharya Siva Prabhupada. That's why nobody like to accept Essa é a Prabhupada. posição de Acharya de Prabhupada. Almost nobody. É por isso que ninguém quer aceitar Prabhupada no momento presente. Quase ninguém Nobody. quer aceitar That was Prabhupada. Acharya Siva Prabhupada all the time. Ninguém. When he took birth, Essa era a posição de Acharya de from Prabhupada o then tempo it was todo. clear. Quando ele When he nasceu, took birth, a from partir then it daquele was clear. momento ficou claro. By Quando ele watching nasceu, ficou claro normal, natural ao structure observar. was there in the body. Garland of Ele tinha Jagannath como falling se um down on cordão body. umbilical, All um different cordão symptoms bramínico no corpo. that is not A guirlanda de Jagannatha caiu ordinary sobre boy ele. Todos in esses some sintomas parts of provavam karmic que ele life não era um menino ordinário. in material world. Ele era um companheiro So eterno this que veio way, até aqui no mundo we are material. blind, we cannot see Guru Vaishnava properly. Então, dessa maneira, nós somos cegos Many people, e não after podemos ver Srila o Guru Bhaktivinoda Vaishnava de Thakur maneira gone, apropriada. many people, Muitas pessoas, they used depois to que Srila come in front Bhaktivinoda of Thakur se Prabhupada foi, saying, muitos, I used to serve your eles father. costumavam vir diante de Prabhupada I e used to dizer: serve your Ah, eu father. costumava servir seu When pai. Eu many servia times he seu used to pai. call me. I used to Muitas recite Bhagavad pessoas. Gita. Ele me I used to chamava, recite eu Bhagavad Gita in recitava o front of him, Bhagavad he Gita used to com hear. ele. This way, all they Ele wanted ouvia. to prove that they are near and dear one of Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur. Todos querem provar que eles eram queridos por Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, mas não era essa a realidade. Bhaktivinoda Thakur Doing bhajan and they are getting enjoyment. They think we interpretava are esse reciting papel, Gita, he is fazia here bhajana doing Harinam. para que as pessoas desfrutassem. Prabhupada used to say Ou melhor, that you have ele not costumava fazer seen, bhajana enquanto essas pessoas liam o you have Bhagavad not Gita se seen achando Srila Bhaktivinoda Thakur importantes, in your life. What is? como se ele Many estivesse times escutando. I E had a Prabhupada very respondia good para eles: Você relationship nunca with viu Srila Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur na sua Again, vida? E eles Prabhupada used to gritavam: say, Não! again Muitas vezes eu Prabhupada tinha uma ótima say relação com that Srila you have Bhaktivinoda not Thakur. E seen Prabhupada repetia de Bhaktivinoda novo: Thakur in your life. Você não viu Bhaktivinoda Thakur na sua vida. What to say? Those O que characterless dizer? sadhus, sadhu I Essas cannot pessoas say, sem so-called, caráter, esses sadhus sem they caráter. used to Eu não They posso used to chamá-los de stay verdadeiros around sadhus. Srila Gaurkishore Babaji Maharaj. Eles costumavam ficar Around Gaurkishore Babaji Maharaj. They used to ao stay. redor de Srila Gorakshara Das Babaji They Maharaj. wanted to prove Eles that ficavam we ali are em near volta and dele dear one of e these queriam provar Siddha que Mahatmas. eles eram muito queridos Make por their business. Gorakshara Das Babaji Maharaj, por esse They grande used to collect Siddha money Mahatma, in the name para of ficar Gaurkishore Babaji. famosos e fazer negócios. Eles queriam This way. coletar dinheiro em nome de Gorakshara Das But Babaji Prabhupada Maharaj. speaking, Dessa maneira eles agiam. they have never seen, Mas Prabhupada dizia: they have never eles seen nunca viram, Srila Gaurkishore Babaji Maharaj. eles nunca viram Srila They have Gorakshara Das never Babaji seen Gaurkishore Maharaj. Babaji. Eles Srila nunca Paramahamsa viram Babaji Gorakshara Das Maharaj Babaji Maharaj. never Srila wanted to Paramahamsa throw Babaji them Maharaj out
nunca quis jogá-los fora. Paramahamsa Goraksharadas Babaji Maharaj nunca os jogou fora, mas também nem os aceitou, tampouco os aceitou. Externamente ele não os rejeitava, era como um truque que ele fazia. Por que o Guru Vaishnava às vezes sofre muitas coisas de propósito? Porque eles podem resolver qualquer problema. Eles podem resolver qualquer problema, mas às vezes eles não resolvem. Porque se eles quisessem resolver o problema, então eles vão encontrar que outros problemas serão criados. É por isso que às vezes eles não resolvem algo. Porque o comportamento deles, o caráter deles, nós sabemos que isso poderia ser visto como contra o nosso bhajana. Mas mesmo assim não havia uma associação. Se eu trocava amor com alguém, com certeza eu ia ajudar alguém a crescer. Eu não vou pegar a associação deles para eu cair. Eu quero levar as pessoas. Então, por isso que Prabhupada dizia, eu não estou fazendo nenhum tipo de associação. Eu não estou interessado em nenhum outro tipo de associação. Eu estou recebendo a associação deste Paramahamsa Baba. Mas dessa maneira, se você quiser medir um discípulo, um devoto, então você não pode calcular dessa maneira quanta propriedade foi dada para o Guru Pada Padma para tal pessoa. O Guru Pada Padma deu toda a propriedade para ele, deu todas as honras para ele, Guru Pada Padma aceitou o seva dele, então é por isso que ele deve ser um grande Vaishnava, mas não é assim. Não é assim. Para entender um discípulo, vocês têm que observar todo o comportamento, o Siddhanta Vichar do Guru Pada Padma. Se você encontrar que este comportamento, que todo esse Siddhanta Vichar, que esse comportamento refletem, foram refletidos dentro do coração do discípulo, todo o comportamento, todo o Siddhanta Vichar, todo o Niskinchana Bhava, a falta de inveja, a falta de desejo material, ele vai então é porque ele recebeu misericórdia. Externamente você poderia ver outras coisas e tentar calcular, talvez ele esteja desfrutando misericórdia, mas você pode achar que alguém está recebendo misericórdia, mas aquela pessoa pode não estar recebendo misericórdia nenhuma. Seu caráter, seu comportamento, tudo pode provar que ele é um fracasso. Então, quando Prabhupada era uma criança, Bimala Prasad, então naquela época, Srila Bhaktivinoda Thakur levou diante do seu assim chamado Guru. Então naquela época esse Guru quis colocar a perna na cabeça de Srila Bhaktivinoda Thakur, colocar os pés. E Prabhupada tinha 7 anos e gritou, você pensa que você tem o direito de colocar a sua perna na cabeça de Bhaktivinoda Thakur? Dessa maneira, foi provado que ele era um associado eterno de Gauranga. Algum dia, Bhaktivinoda Thakur, em Calcutá, tinha o Bhajan Kutir dele lá, ele fazia Harinam ali, e alguém do lado alguém de fora veio falar com Bhaktivinoda Thakur sobre todas as coisas. E Bimala Prasad estava cantando os santos nomes diante de Bhaktivinoda Thakur, ele levantou e se foi. Então os Sahajias perguntaram para Bhaktivinoda Thakur, aquele é seu filho? Sim. Por que ele foi embora tão rápido para fora do quarto quando nós chegamos a nos observar? Bhaktivinoda Thakur disse, ele decidiu desde criança. Ele decidiu desde criança que ele não iria ver a face dos Sahajias. Ele não poderia ficar nem próximo
5 quilômetros de um sarragia. Dessa maneira, Prabhupada nunca quis fazer nenhum tipo de concessão, nem se comprometer com coisas imperfeitas. Nunca. Você não deve se esquecer que Bhaktivinoda Thakura quis apontá-lo como o futuro Acharya de todo a Gaudiya Sarasvati, Gaudiya Samaj. Você não deve se esquecer disso. Antes de abandonar o corpo, Bhaktivinoda Thakur deu instruções especiais a ele. Ele nunca quis dar essas instruções para alguma outra pessoa, para alguma outra figura, algum dos seus filhos, por exemplo. Eu não quero entrar nesses detalhes. Então, ele quis dar instruções para Bimala Prachada, para Prabhupada. Você terá que reinstalar o Dvaiva Varnashram, que estava efetivado no mundo material muito tempo atrás, o Varnashram Dharma. No Bhagavatam você pode encontrar muitos documentos que comprovam isso. Eu posso mostrar muitas evidências a esse respeito. Quando o Daiva Varnashram está claro, no Gita também, eu posso mostrar isso. Mas ninguém entendeu o que eles tolos dizem. Védico, védico. O que é védico? O que é védico? O que é védico? Nada é autêntico do que você está falando. Você está falando que tudo é védico. Você está misturando uma coisa com outra. Tolo. Você não entende nada. Isso não é Daiva Varnashram. Tente entender o que realmente é o Varnashram. Daiva Varnashram, o Varnashram divino, estabelecido por Deus. De acordo com as qualidades que você tem, que se manifestam em você, o seu Dharma pode ser detectado, a sua posição na sociedade. Nós explicamos isso muitas vezes. Dessa maneira, Dvaiva Varnashram depende do seu samskara, de acordo com o seu samskara, como for o seu samskara. Mas eles dizem, eles fazem uma mistura, um hibridismo, tudo misturado. Eles acham que isso é mais prático dessa maneira, mas Prabhupada nunca disse isso. Bhaktivinoda Thakur quis instalar o Daiva Varnashram, mas ele não pôde fazer isso, porque o tempo dele devia ter terminado. É por isso que ele dá instruções para Bimala Prachada. Você vai ter que reinstalar o Daiva Varnashram Dharma. Caso contrário, os Vaishnavas puros, de propósito, eles nascem em famílias simples para trapacear os tolos, para trapacear as outras pessoas, para que as pessoas não deem honra para eles. Como um exemplo que eu poderia dizer no Radhakunda, Prabhupada foi lá para fazer bhajana. E um assim chamado Panda veio lá e disse que Raghunatha Das Gosai nasceu numa família muito decaída e era por isso que ele pegava a poeira dos pés de lótus dos nossos antepassados. Ele era uma pessoa de baixa classe. Para nos honrar, ele vinha e pegava a partícula dos nossos pés. Daquele momento em diante, Prabhupada começou a jejuar, quando ele ouviu falar sobre isso. Prachada e água ele deixou de comer. Então, assim como o Acharya, é o dever de todos os Acharyas efetivos protestar contra o Siddhanta Viroda, contra o Acharan, qualquer tipo de... Se você quiser se expor como um grande devoto, então, em primeiro lugar, a primeira instrução é que você deve tentar instalar o Daiva Varnashram. Você deve arranjar o Dhamma Parikrama. Porque o Dhamma Parikrama é o processo mais fácil. Dhamma Parikrama
é o processo mais fácil através do qual você poderia ajudar todas as almas condicionadas a sair dessa armadilha da ilusão. Essa é a maneira mais fácil. Se você arranjar um parikrama, muitas pessoas podem ir. Eles virão aqui fazer parikrama de graça. Então, Prabhupada arranjava aulas, ou arranjava o parikrama livre, sem precisar de doações. Então, dessa maneira, o Dhamma significa Balarama, porque Balarama é Sandhini Shakti, ele é a potência da existência, a potência das realidades. Ele é Guru Tattva e Baladeva Tattva. É por isso que no Dhamma Parikrama é fácil receber misericórdia, porque o próprio Dhamma é Balarama. Se você faz esse Parikrama sob a guia de um Guru Vaishnava puro, você recebe misericórdia. Então, Bhaktivinoda Thakur disse que você deve organizar o Parikrama de Navadvipa para libertar muitas almas. E você tem que desenvolver o Dhamma. O Dhamma precisa ser desenvolvido. Nós pensamos que isso signifique que nós podemos fazer hospitais, estradas, sim. Mas o que você quer dizer com desenvolvimento? Você deve fazer, sim, alguma organização para que as pessoas possam vir até o Dhamma Sagrado para tomar darshana. Dessa maneira eles têm algum lugar para ficar. Mas agora as pessoas vêm com o desejo de desfrutar. Existem incontáveis hotéis, coisas sujas acontecendo, não só de noite, de dia também. De dia também. Você vê brahmacharis cantando com a mala na mão, andando de um lado para o outro, olhando para um hotel, olhando para isso, o que eles estão fazendo ali. Eu posso mostrar para vocês os brahmacharis como estão se comportando hoje em dia, olhando para lá e para cá só. Então, dessa maneira, antes de deixar este mundo, Bhaktivinoda Thakur quis dar essas 3 instruções vitais. Quando Bhaktivinoda Thakur estava manifestando seus passatempos de doença, houve um grande problema. Um grande problema aconteceu. Em Baligam Sambelan, houve uma assembleia arranjada. Então, um partido sob a guia de um acharya quis provar que os brahmanas eram mais elevados que os Vaishnavas, porque os Vaishnavas eles nasciam em classe inferior, em classes inferiores. Então houve uma briga a esse respeito. É por isso que eles arranjaram uma assembleia onde os brahmanas e os Vaishnavas pudessem discutir, dialogar uns com os outros. Então Bhaktivinoda Thakur, nesse dia, manifestou o passatempo de doença. Ele poderia ter ido. Eu recebi uma informação interna que Bhaktivinoda Thakur poderia ter ido, mas ele não quis ir. Por quê? Ele deixou um falso guru no passado, que estava contra os gurus Vaishnavas. Então, esse guru estava lá. Então, ele disse, é impossível, se eu for lá, é melhor eu não ir. Então, vá você, ele disse para Bhaktisiddhanta. Bhaktivinoda Thakur estava no seu Bhajana Kutir nesse dia, e Bimala Prasada chorando, orando aos pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur, e Bhaktivinoda Thakur o abençoou. Prabhu, você pode ir. E você pode alcançar o sucesso, esse é o desejo de Gauranga. Então, depois disso, Prabhupada foi até lá, e nessa assembleia, a assembleia foi presidida por Vishvambarananda Devi Goswami, que era um grande acharya, muito poderoso na linha de Shamananda Prabhu. Ele pediu que Bimala Prasada, que Prabhupada resolvesse esse problema. E Bimala Prasada começou a falar, dando incontáveis documentos na base dos quais você pode encontrar um livro sobre isso, que eu já compilei. Então, a Assembleia, houve uma reunião
maciça. Muitos vieram, todos vieram. Então, naquela época, Prabhupada alcançou o sucesso de quebrar a concepção equivocada do partido oposto. Ele provou que os Vaishnavas eram mais importantes. Vaishnavas nunca podem ser comparados nem com um Brahmana. Eles estão muito elevados. Então, dessa maneira, toda a Assembleia, ao observar o poder do Prabhupada original, porque ele tinha como se um brilho luminoso que estivesse sendo emitido pelo sol. Milhares de pessoas queriam tomar abrigo nos pés de lótus do Prabhupada original. Então, naquela época, eles quiseram pegar a partícula de poeira dos pés de lótus de Prabhupada, mas Vishwambaranda Dev Goswami arranjou uma grande tina de água e ele falou para colocarem água ali. E ele colocou o pé de Prabhupada dentro dessa água. Ele fez com a força. Pegou os pés de lótus de Prabhupada e colocou ali. Prabhupada não queria fazer isso. Mas aí as pessoas começaram a pegar uma gota dessa água. Em muito pouco tempo tudo acabou, todas essas animosidades acabaram. Deste Prabhupada nós estamos falando. Então Bhaktivinoda Thakur poderia realizar que ele não era seu filho, ele era um companheiro eterno do Senhor Supremo. Um dos seus filhos, Anuda Prashada, ou como ele se chamava? Sim, acho que é Anuda Prashada. Ele estava muito doente, muito doente. Ele estava para abandonar o corpo, estava com uma dor de cabeça terrível. Nenhum dos médicos, todos os médicos ayurvédicos, todos falharam. Então, no dia, esse dia se aproxima. Esse último dia se aproxima. Então, Bhaktivinoda Thakur, uma vez de noite, disse para Bimala Prashada: Prabhu, você pode cantar os santos nomes dentro do seu quarto. Você pode cantar em voz alta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No quarto do irmão, ele estava ouvindo, o irmão estava deitado na cama, e depois o que aconteceu? A noite inteira, Prabhupada recitou os santos nomes Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, a noite inteira. E de manhã, um milagre ocorreu. Os devotos vieram para checar as condições desse paciente, desse irmão de Prabhupada. E Bhaktivinoda Thakur, diante de Bhaktivinoda Thakur, diante de todos, essa Jivatma declarou: eu estava no grupo, nos Ramanandis do grupo de Ramanujacharya, e a tilaka dele apareceu visível quando ele falou isso. Eu cometi uma ofensa naquela época, e é por isso que eu vim aqui, para receber a misericórdia dele. Eu cometi ofensa nos seus pés de lótus. A Jivatma disse antes de abandonar o corpo. Antes de abandonar o corpo, todo mundo estava ali observando. Ele não estava com tilaka, e de repente a tilaka apareceu. E ele pediu perdão. Eu cometi ofensa aos pés de lótus dele. É por isso que eu nasci aqui. Agora eu estou ouvindo o Harikata e estou recebendo misericórdia. Eu estou ouvindo o Harinama que ele está cantando e agora eu estou livre. E agora eu irei. E pediu perdão e abandonou o corpo. Isso aconteceu em Purushottam, quando Bhaktivinoda Thakur era District Magister em Puri, quando ele era juiz de magistério em Puri. É um cargo que só existe na Índia. Então, isso foi provado o tempo todo, que Prabhupada era um companheiro eterno de Krishna que vem aqui para nos libertar. Mas o ponto principal que eu gostaria de discutir é o Gurus Vaishnavas e Bhagavan. Eles gostam de nos trapacear se nós somos trapaceiros. Em toda a vida eu publiquei um livro.
Na verdade, dois. Um chama-se assim: ó Senhor Supremo, você, por favor, mande um dos seus companheiros eternos aqui no mundo material para nos libertar. Esse é o nome de um livro. Pelo desejo dos Vaishnavas, eu fui forçado a compilá-lo. E o outro é Srila Prabhupada e sua Radha Dasya. A vida inteira, todas as suas atividades foram estabelecidas sobre Radha Dasya. Tudo foi baseado nisso. Mas a maioria das pessoas não consegue entender isso. Então, dessa maneira de verdade, Gurus Vaishnavas quiseram nos trapacear. Prabhupada disse isso. Pela ordem de Bhaktivinoda Thakura. Eu fui lá para tomar abrigo aos pés de lótus de Shri Gorakshara Das Babaji Maharaj. Mas ele quis me rejeitar, disse Prabhupada. Ele quis me rejeitar de tal maneira que eu me senti sem valor algum. Em primeiro lugar, os Gurus Vaishnavas fazem isso conosco. Quando nós estamos expressando falso ego, achando que somos educados, ou que somos bonitos, ou que temos um nascimento de alta classe, então os Gurus Vaishnavas querem provar que nós não temos valor. É por isso que Prabhupada disse, quando eu fui lá, diante de Gorakshara Das Babaji Maharaj Paramahansa Acharya, ele quis provar que eu não tinha valor. Em primeiro lugar, ele quis chutar para quebrar meu falso ego. Ele quis provar, você pensa que você é um grande homem culto, muito estudado, que você seja de uma família elevada, que você tenha uma bela aparência e tudo mais. Mas você não tem valor diante de mim. Então, dessa maneira, 18 vezes ele foi rejeitado. Como no caso de Ramanujacharya. Gostapurna o rejeitou 18 vezes, repetidamente. Ele ia e voltava. Depois da 18ª vez, ele foi aceitado pelo Guru Padapadma. Então, da mesma maneira, esse tipo de passatempo é algo como um Siddhanta que nos revolta. Revolucionário, na verdade, porque Prabhupada é o Acharya, é o maior Pandita, o maior Acharya do mundo inteiro. Ele tomou abrigo aos pés de lótus de um guru que externamente não tinha educação alguma, não tinha tido instrução. Isso foi algo revolucionário. Externamente, Gorakshara Das Babaji Maharaj não tinha educação, preparo material. Então, isso foi como uma revolução. Prabhupada quis provar que Guru Tattva é algo. Se você quiser calcular mentalmente, você vai falhar, você não vai conseguir entender. Muitas vezes, muitos Sahajias, assim chamados Babajis, o atacavam ao observá-lo. Aonde o seu Guru Padapadma fica? Aonde o seu Guru Padapadma fica? Aonde o seu Guru Padapadma está? Eles perguntavam quantos templos ele tem, quanto ele é educado, qual é a formação dele. Dessa maneira eles estavam insultando Bimala Prachada. Quais são as qualificações do seu Guru? Eles perguntavam. E onde ele mora? Dessa maneira eles queriam insultá-lo, porque Gorakshara Das Babaji Maharaj era um mendicante. E Prabhupada costumava responder: a casa eterna, a morada eterna do meu Guru Padapadma é os pés de lótus de Srimati Radharani. A posição eterna do meu Guru Padapadma,
Paramahamsa Acharya Srila Gorakshara Das Babaji is the Maharaj lotus feet of Srimati Radharani, Radhakunda. repousa nos pés de lótus But do at Srimati present he is Radharani no manifesting Radhakunda. Leela here Mas no in presente, Kuliadip. ele está manifestando esse passatempo aqui em Kulya, Leela, there in um Kuliadip. passatempo And em Kulya Dvipa. about education you are asking, no? The education Você está means perguntando sobre educação. Então, externally externamente, você não vai encontrar nenhuma qualificação com o meu Guru Pada Padma. Mas tenha certeza que qualquer problema que ocorra nesses 14 níveis planetários podem ser resolvidos pelo meu Guru Pada Padma sem erro algum, sem defeitos. Você pode encontrar soluções perfeitas para qualquer problema nesses 14 mundos planetários, níveis planetários. Ele tem uma educação transcendental. Então, externamente você não vai ver que ele fez alguma formação acadêmica, mas ele tem a Prakrita Paravidya, conhecimento superior transcendental. E ele é capaz de resolver qualquer tipo de problema nesses 14 mundos. Qualquer tipo de problema, a qualquer momento. Muitas pessoas, nós já demos resposta no último no Harikata de novembro, dezembro. Muitas pessoas vão pronunciar coisas muito audazes. Alguém vai dizer, esse assim chamado devoto foi até Gorakshara Das Babaji Maharaj e disse: seu discípulo Vimala Prashada está fazendo isso? Não, ele não é meu discípulo, disse Gorakshara Das. Eu nunca o iniciei. Eles não entenderam o que ele quis dizer. Eles acharam que tinham entendido. O Vaishnava nunca pensa, eu sou o Guru, ele é o discípulo. O Vaishnava nunca pensa, nunca sente dessa maneira. Eles nunca pensam, você é meu discípulo, ela é meu discípula. Não funciona dessa maneira. Para trapacear você, Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj quis negar. Mas você esqueceu tudo. O Gorakshara Das Babaji Maharaj foi lá para encontrar com ele. Então, Babaji Maharaj quis trapacear o público, entrando numa latrina. Senão as pessoas viriam ali com suas filhas, com seus filhos, com sua esposa que estava doente, com alguém que precisava de essa bênção, de outra bênção. Você quer coletar cinzas do Guru Vaishnava quando eles podem lhe dar Gauranga. Você quer dinheiro e posição deles. Você não precisa ir para um Guru e para um Vaishnava para você coletar alguma cinza. A cinza está na rua. Você pode encontrá-la até no chão. É por isso que Gorakshara Das Babaji Maharaj entrou quando diante de Gorakshara Das Babaji Maharaj, ele foi lá para tomar seu darshan. Gorakshara Das Babaji Maharaj decidiu entrar numa latrina para fazer Haribhajana para que ninguém incomodasse. Naquela mesma época, naquele mesmo momento, Vimala Prashada o chamou: "Oh Baba, abra a porta. Você também quer trapacear a mim? Você também quer trapacear a mim?" Dessa maneira, Baba Maharaj abriu a porta e riu: "Ah, meu Prabhu veio. Venha, venha, sente-se, sente-se." Essas pessoas não entendem. Somente algum mundo externo. Ah, ele fez isso, ele fez aquilo. Isso que as pessoas enxergam. Você tem o seu direito de provar. Se você tem esse direito, você prova, então você tem a sua liberdade, prova. Que Gorakshara Das Babaji Maharaj fez um bhajana exclusivo e Prabhupada fez algo diferente. Nós já demos resposta para essa pergunta.
Fizeram contra Prabhupada Bhaktisiddhanta a mesma alegação que fizeram contra Narottama Das Thakur, acusando ele de não ser Niskinchan, de não ser uma pessoa sem desejos materiais, porque ele tinha muitos templos como um rei. Mas você não sabe, o significado é o mesmo. O que Lokanath Das Goswami queria fazer, o que Narottama Das Thakur fez, queria fazer é a mesma coisa. Você vai fazer algum significado equivocado. Dessa maneira, eles queriam provar que Prabhupada não era Niskinchana. Prabhupada não fazia um bhajana Niskinchana como Gorakshara Das Babaji Maharaj, mas eles esqueciam que o nosso Gorakshara Das Babaji Maharaj quis tocar os pés de lótus de Srila Prabhupada para colocar. Não, perdão. Que Gorakshara Das Babaji Maharaj pegou a poeira dos seus pés de lótus e colocou sobre a cabeça de Bimala Prasad, de Bhaktisiddhanta. Ele pegou a poeira dos seus próprios pés e colocou na cabeça de Srila Prabhupada, de Bimala Prasad. Mas as pessoas esquecem disso. Gorakshara Das Babaji Maharaj fazia Harinama dia e noite. E Prabhupada pronunciava Harikatha, escrevia, pregava. Também fez muito Harinama. Mas as pessoas não entendem. Um dia, quando algum assim chamado Gunda quiseram bater em Bimala Prasad em Purushottam Dham, o nosso Bhaktivinoda Thakur foi para Calcutá por alguma razão. Bhaktivinoda Thakur costumava recitar Chaitanya Charitamrita nesta localidade chamada Swargadhar, perto da casa de Haridas Thakur, no Samadhi Mandir de Haridas Thakur, lá. Agora eles estão controlando esse templo de Bhaktivinoda Thakur. Ele teve que ir para Calcutá, mas todo dia ele estava recitando o Chaitanya Charitamrita, o Chaitanya Bhagavatam. Então ele pediu para Bhaktisiddhanta, você pode continuar essa leitura, essa explicação, essa análise. E foi para Calcutá. E depois ele voltou, depois de um tempo. E depois disso, Bhaktivinoda Thakur disse, bom, eu já voltei hoje. Hoje você pode fazer, a partir de amanhã eu continuo. Ele disse, mas Bhaktivinoda Thakur estava sentado dentro do quarto e ouviu. Depois de ouvir o Harikatha de Prabhupada, ele ficou chocado. Porque quando ele chegou, ele falou, nossa, mas só tem pouca gente aqui hoje. Eu estava explicando o Chaitanya Charitamrita, estava cheio de gente. Agora, tão poucas pessoas, ele notou quando ele chegou. E finalmente, depois de ele ouvir o Siddhanta Vichar de Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, foi forçado a declarar, muito bem, agora eu entendo e realizo porque pouquíssimas pessoas iam ver o seu Harikatha, porque eles não têm poder para digerir o que você diz, o seu Harikatha. Pois isso é a verdade absoluta, o que você diz é a verdade absoluta. Aqueles sarrajias decidiram bater e matar em Bimala Prasad. Quando esse tipo de situação se manifestou, então Bhaktivinoda Thakur deu instrução e disse, vocês podem ir para Brajapatan. Ele deu a própria Japamala para Bimala Prasad e disse, vá lá cantar. Então, pela instrução de Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada veio até aqui, nessa localidade. Aqui, naquela época, era quase uma floresta. Só tinham cobras e chacais por aqui. Então, Prabhupada tomou a decisão de fazer bhajana lá, onde é a Chaitanya Mata hoje. Era o Bhajana Kutir de Prabhupada. Agora, eles colocaram o Samadhi de Kunjada lá, o que fazer. Não, ou melhor, não é o que fazer, não tem problema. Então,
ele decidiu cantar 100 milhões de santos nomes. Ele cozinhava em meia hora, jogava o arroz no chão e comia como um cachorro. E cantava os santos nomes continuamente. Em volta só haviam cobras. Dessa maneira, Prabhupada fez esse Namayagya 3 vezes. Para arranjar a misericórdia para todos nós. Depois disso, ele recebeu essa ordem de Gauranga Mahaprabhu do Guru Varga. Eles se manifestaram diante de Prabhupada. As pessoas acham que Prabhupada estava mentindo sobre isso. Eles pensam que ele estivesse mentindo. Eles pensam isso. Então, diante de Prabhupada, Gauranga Mahaprabhu, Nityananda, Advaita Gosai, todo o nosso Guru Varga se manifestou. E eles deram instruções para Bimala Prachada, muito bem. Você vai pregar este Gauravani, essas instruções de Gauranga. E Prabhupada disse, eu não tenho um tostão. Eu não tenho poder. Como eu poderia pregar se eu não tenho poder, se eu não tenho dinheiro? Como seria possível? Então eles dizem, não, nós abençoamos você em pouco tempo. Em pouco tempo nós vamos mandar pessoas, dinheiro, tudo nós vamos mandar para você. E Prabhupada depois disso decidiu pregar. Mas não antes desse momento. Não antes desse momento. Aí sim ele foi pregar. Então, dessa maneira, a vida toda, Prabhupada quis nos ensinar que se você é Niskapat, se você conquista o Senhor Supremo, nessa vida você pode conquistar o Senhor Supremo. A condição é que você não pode ser Kapat, você tem que ser Niskapat, uma pessoa incapaz de trapacear. Não faça como eles fazem hoje em dia, misturando tudo. Então, Bhagavan Shri Krishna quis trapacear Gauranga Mahaprabhu. Prabhupada também disse para Gorakshara Das Babaji Maharaj, depois que ele foi rejeitado 18 vezes. Prabhupada foi forçado a dizer, seu Istadeva é um trapaceiro, Krishna. Seu Istadeva é um trapaceiro, ele disse. Então é por isso que naturalmente todas as qualidades se manifestam no seu coração. Você não precisa me dar diksha, eu vou pular no Ganges, respondeu Prabhupada. Então Prabhupada começou a chorar e correr, começou a correr para pular no Ganges. E aí Gorakshara Das Babaji Maharaj falou, ok, venha, eu vou te dar diksha. Então, por 18 vezes ele foi rejeitado. Depois disso, ele foi aceito. Tanto Siddhanta Vichar que Prabhupada queria nos ensinar, qualquer Siddhanta Vichar que nós podíamos receber de Gauranga Mahaprabhu, de forma aplicada, nós podemos encontrar de Prabhupada, em Prabhupada, absolutamente. Então, o sistema do nosso Parampara, se você quiser quebrá-lo, você será punido. Aqueles que quebram esse sistema do Parampara intacto, todos eles serão punidos. Todos. Porque eles querem destruir o Siddhanta Vichara e fazer um novo, construir um novo. Dessa maneira, Prabhupada, seus passatempos, eu poderia falar eternamente. Quem sabe um dia eu consiga explicar como Prabhupada ultrapassou seus discípulos dando honras e respeitos para eles. Mas eles não percebiam. Prabhupada queria nos testar. Dessa maneira nós queremos ser trapaceados pelo Guru, pelos Vaishnavas, mas é muito fácil, é 100% fácil ir até os pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. Se nós podemos seguir Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur, nós devemos segui-lo, nós podemos segui-lo.
Vibudo Bahulo Mrigyam Mukti Mahantoda Datri Sithilito Vidhiraga Radho Radesha Dhani Nivasati Hidanityam Bhakti Siddhanto Bani. I like to stop here. Eu gostaria de parar aqui, não tenho mais tempo. Vanchakarpatarubhyascha